Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa. E hoje, a passagem que eu quero conversar com vocês está em João 14,6, que diz assim: Eu sou o caminho. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Uma vida sem plano B. Hoje a gente vive num mundo onde tudo é relativo, onde tudo tem prazo de validade. As pessoas têm se relacionado dessa forma. E isso tem, infelizmente, de uma forma muito sucinta e, em alguns casos, até escrachada, entrado no meio do povo de Deus, como, se não der certo, separa, se não der certo, a gente troca, se não der certo, a gente muda, a gente faz qualquer outra coisa. Mas quando se trata de relacionamentos, não dá para ter plano B, porque as pessoas são importantes. Porque pessoas são insubstituíveis. Nunca vai existir outra Naira, nunca vai existir outro você. Você é uma pessoa que nunca na Terra, em nenhum lugar deste globo, vai existir alguém como você que está assistindo esse vídeo. Então, para começar, a gente precisa entender isso. Talvez tenha alguém parecida com a sua habilidade, alguém que fale parecido com você, mas do jeitinho que você é, do jeitinho que você faz, do jeitinho como você enxerga a vida, não vai existir. Sem sombra de dúvida, você é insubstituível, assim como eu também sou. Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje as pessoas têm tentado achar caminhos para viver o evangelho de uma forma que caiba dentro da realidade dela. Mas a palavra de Deus, ela não é uma palavra que pode ser acrescentado vírgula. A própria palavra de Deus diz: ai daquele que acrescentar uma vírgula as minhas palavras. Então a gente não tem esse poder de mudar as escrituras. A Bíblia, ela não é um livro onde você vai atualizando conforme for lançando as edições. Não dá para ser assim. A Bíblia, ela é um documento histórico que ele é um documento que a autenticidade da Bíblia não é feita apenas pelo povo cristão. Na verdade, a autenticidade da Bíblia é por diversos historiadores ateus, judeus, cristãos. Então, a Bíblia, ela é um documento, e um documento que não pode ser mudado. Essa é a palavra. E não é porque você pense, a Bíblia precisa de uma atualização. Não é porque você quer que isso vai acontecer, tá certo? É um documento histórico, onde aqui fala muito mais do que a salvação que Cristo veio nos trazer. Fala de outras nações, fala de linhas históricas que se confirmam através da própria cultura, através da própria linha do tempo, do mundo dos achados, dos arqueológicos. Então, tudo na Bíblia é comprovado. Sinto muito por você por dizer apenas que a Bíblia é escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus e é por isso que é o único livro que a gente lê na presença do autor. E como viver uma vida sem plano B? O que seria uma vida sem plano B? As pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu tentei de tudo. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas não deu. Você falaria isso para um filho? Seu filho tem problemas com droga. A gente fala droga porque é algo que mexe com todo o conjunto familiar, né? A pessoa vende coisa dentro de casa, dá problema, era uma pessoa doce, passa a ser uma pessoa agressiva, e tem a questão da reabilitação, caso a pessoa decida fazer uma reabilitação. Você diria para o seu filho: filho, eu tentei de tudo, mas eu abro mão de você. Pode ir para a rua, vá. Simplesmente assim? É difícil, mas infelizmente a gente encontra casos assim. Mas não vamos para exceção, nós vamos para a regra, porque toda regra há suas exceções, mas não dá para viver de exceção, não é verdade? Então, a regra é que você não desista do seu filho. E por que então você desiste do seu relacionamento? Por que pessoas hoje têm desistido de amizades, de irmãos, de pai, de mãe? As pessoas têm desistido com uma facilidade. Na mesma velocidade que você deixa de seguir alguém na rede social, as pessoas têm simplesmente excluído as pessoas da vida umas das outras. O que eu acho muito triste. E, Nairo, o que é que tem a ver essa questão de eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Jesus, ele é o único caminho. Não existe plano B com Jesus. Ou você vai através de Jesus, ou você não vai para Jesus. Não existe o meio termo. Não, eu sou de Jesus de segunda a sexta e sábado, domingo eu não sou. Eu sou de Jesus no domingo de manhã, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, não.
Com Jesus não existe um meio caminho. Ou você é, ou você não é. Em Malaquias 3,17, se eu não me engano, diz assim. Eu gosto de verificar, gente. Diz assim. Então, gente, na verdade é no versículo 18, 3,18. Então vocês verão novamente a diferença entre o que é justo, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode perceber que Jesus, a palavra de Deus, ela não trabalha com um campo neutro. Se você é um campo neutro, consequentemente você já está do lado do inimigo. Porque todos aqueles que não são a favor de Jesus são inimigos de Deus. É grosseiro, talvez para você seja um choque. Eu sinto muito por estar falando. Estou falando isso com amor, tá? Eu não tô falando aqui tentando te exortar, tentando dizer assim, olha, você tá errado, se conserte. Mas é tentando trazer uma reflexão para mim e para você do quanto leviano está sendo muito dos nossos relacionamentos, a gente criando o plano B, C, D, E, F, G, H para relacionamentos que são perpétuos. Que tipo de relacionamento, Naira, é perpétuo? E qual é a diferença entre perpétuo e eterno? Eterno é algo que não tem limite. Eterno é aquilo que a gente vai alcançar na glória. Eterno é para sempre. De glória em glória. Perpétuo é enquanto a gente vive aqui nessa terra. Enquanto a gente está aqui, é o que a gente vai viver aqui. Tudo que a gente viver aqui é perpétuo. Então, o casamento deveria ser, por exemplo, algo perpétuo. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm se deixado levar pela essas palavras... Ai, gente, eu não gosto nem de falar. É porque são palavras tão demoníacas de, tipo, não deu certo, separa. O que é que não é dar certo? O que é o significado de não dar certo no relacionamento? Pra mim, gente, separação é só em caso de agressão mesmo. Enquanto tiver disponibilidade da pessoa mudar, de Jesus transformar, vale a pena lutar por um casamento. Você pode estar pensando assim, não, você é doida. Você é doida. Gente, é porque viver pela palavra de Deus, viver o que Jesus nos fala, é muito diferente do que dar ouvido porque o mundo fala. Porque o mundo o mundo tem apresentado pra gente é um mundo que não existe nada concreto. Tudo é descartável. Você vai numa gente, coisa descartável são coisas sem valor. Você compra 100 copos por R$3, né? Um pacote assim com 100 copos de copo descartável é R$3, 100 copos. É uma coisa sem valor, sabe? Você vai comprar uma coisa de valor, um copo, um conjunto de copo, ele já é outro valor. Se for de cristal aí, então já é outro valor. Se for de prata, que antigamente tinha, né? Você comprava conjunto de prata, essas coisas. Hoje é mais difícil a gente achar esse tipo de utensílio doméstico, mas era muito comum antigamente, bem antigamente mesmo. Tipo lá na era feudal. Porque, enfim, voltando. Então, se tem valor quanto mais nobre for o material, então quanto maior for o valor do objeto, assim, o material, maior, quanto mais valioso for o material, mais precioso também, mais, né, valoroso vai ser o objeto. Então, as pessoas hoje nem se dão mais o trabalho de lutar pelos seus relacionamentos. Acham que ficar ali, do lado, sofrendo, é lutar. Eu quero te dizer que não é lutar. E viver sem um plano B é literalmente usar todas as armas que a gente tem para viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque para cada um existe um propósito. Para cada pessoa existe algo que é só seu. Se só existe você na face da terra inteira, você pode ter um irmão gêmeo. Mesmo assim você vê, nossa, quanto eu e meu irmão ou eu e minha irmã somos diferentes um do outro. Eu quero te dizer que assim como você é único, como suas digitais não são iguais umas às outras. Gente, a nossa digital não é igual nem um dos mesmos dedos. É tudo diferente. Assim como as nossas digitais, nossos dedos não são iguais, nossas digitais não são iguais, nossos propósitos também não são. Isso não quer dizer que o seu propósito seja mais valioso ou menos valioso do que o fulano que tá, sei lá, na mídia, que é cantor conhecido mundialmente, que é pregador conhecido mundialmente. Não se dê esse trabalho maligno de ficar se comparando. Faça. Vá fazendo o seu trabalho. Quantas mulheres têm achado que simplesmente ser mãe tem sido algo desvalorizado? Quem é que diz isso? O mundo. Porque Jesus valoriza o trabalho da família. Porque Jesus chama a mulher sábia, a que edifica a sua casa. A mulher que cuida das fundações dos seus filhos, que constrói com seus filhos fundamentos sólidos.
Deus chama a mulher para junto de si. Jesus dá voz à mulher no mundo, na época onde os fariseus, aquela época a mulher não tinha nem... A mulher do fluxo de sangue não podia nem andar no meio do povo para tocar em Jesus, para começar. Porque ela era impura. Ela estava impura. Então Jesus dá voz a mulheres. Ele é o primeiro que faz isso. Porque antes disso não existia. Então o mundo lá fora quer calar. E ele levanta outras mulheres para silenciar outras. O feminismo, ele é a voz de algumas mulheres revoltadas, mal amada, mal cuidada. Menina que não quer mais nem depilar nem um buço. Enfim, não vou entrar aqui nesse assunto, gente. Não vou desabafar. Mas essas mulheres, por elas abortarem, terem uma vida leviana sexualmente falando, elas querem calar e menosprezar aquelas que escolhem ter uma vida digna. Uma vida verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus. E tem delas que nem são crentes, mas abominam esse estilo de vida promíscuo. Então me diga, amada, quem é que anda calando a voz? Quem é que anda te dando opções de plano B, C e D? Para Deus só existe um plano. O plano que ele fundou e você, pá, é seu. A Camila Barros uma vez falou na live dela, que eu achei muito interessante. Eu peguei essa palavra para mim e disse assim, olha, Deus primeiro criou o propósito, depois criou você. Tinha um propósito, Deus criou você para aquele propósito. Mas o mundo tá querendo te calar. Tá querendo te dar opções que vão te levar para uma vida triste. Uma vida longe daquilo que vai verdadeiramente preencher todos os vazios. Porque quando a gente tá no centro da vontade de Deus, a gente não sente falta. Pode estar passando a luta que for, pode estar passando a circunstância que for. Mesmo no meio da guerra, batalha espiritual, demônios se levantando, demônios caindo, barreiras levantando, barreira caindo. Tristeza comendo de esmola, de repente vem a paz que excede todo o entendimento. E só quem passa por batalha espiritual, só por quem já passa por circunstâncias terríveis, sabe do que eu tô falando. Então você acha mesmo que é da ideia de Deus assim, olha, se não der certo, casa com outro. Se não der certo, aborta teu filho, mata teu filho. Se não der certo, mata tua mãe. Não deu certo, vocês duas não se dão. Arruma outra mãe. As pessoas têm feito isso, têm arrumado substitutos de família. Ah, porque a minha família é um esterco, não vou dizer a palavra, é um esterco. E aí você procura amizadezinhas. Aí você anda no meio dessas amizades e ela não abandona o dela. Ela não abandona a mãe dela, ela não abandona a irmã dela, ela não abandona os filhos dela. Mas você que abriu mão de tudo isso, se você tá assistindo esse vídeo, abriu mão de tudo isso, quando você olha para aquele cenário, você percebe, meu Deus, existe um vazio na minha vida. Mas eu não sei como é que eu vou voltar atrás para resolver aquele babado. Eu quero te dizer que Deus quer restaurar a vida por completo. Cada pedacinho da nossa vida interessa a Deus. Cada área da nossa vida. Deus, ele não se limita à área espiritual. Deus não se limita à área conjugal. Deus não se limita à área dos filhos. A intelectual. Se você permitir, ele se manifestará até na sua vida profissional. E ele é o único caminho para tudo isso. Não existe outro caminho. Não existe um plano B. Quando os discípulos perguntam a Jesus a respeito do divórcio, Jesus, ele é muito claro quando ele diz assim, olha, por causa da dureza do coração de vocês. Moisés não foi Deus. Moisés deu divórcio. Então não foi Deus quem deu a liberdade para isso. Não foi Deus que deu um plano B para você estar trocando de marido ou de esposa simplesmente porque engordou, ou porque ficou mais velho, ou ficou mais velha, ou porque teve incompatibilidade de gênios. Ah, porque ele é esquerda e eu sou direita. Amém, porque cada um é de um lado diferente. Aprendam a lidar com as diferenças. Aprendam a amar o seu cônjuge. Na verdade, aprendam a amar as pessoas independentemente do que elas têm a oferecer a você. Porque, na verdade, quem tem que ser pleno é eu e você. As pessoas, elas vão transbordar com a gente. Mas nós precisamos ser plenos em Deus. Não é como essa garrafinha que tem aqui, que ela não tá cheia, né? E cada pessoa, o cônjuge, o filho e as coisas da nossa vida vai enchendo essa garrafinha. Na verdade, nós precisamos ser cheios. E à medida que a gente vai se conectando com essas pessoas, ela vai transbordando. Ela vai transbordando, transbordando. E vai alcançando outras pessoas, sabe? Vai ajudando outras pessoas. Porque todo o propósito de Deus não vai acabar numa Ferrari.
todo o propósito de Deus vai acabar em outra pessoa. Tudo que Deus fez na nossa vida, ou vai fazer, ou faz, vai acabar em alguém. E o inimigo tem trabalhado fervorosamente 48 horas por dia. Que se pudesse, né, só estão 24, mas se tivesse 48, ele trabalharia às 48 horas. Pra dizer pra você que não vale a pena lutar por pessoas. As pessoas têm dito assim, prefiro lidar com animais do que com pessoas. Jesus, eu amo os animais, gente. Tenho um cachorro, já tive gato, já tive outros bichinhos quando era criança. Coelho, bode, carneiro, tartaruga, peixe. Lá em casa a gente sempre foi criado com bicho. E eu amo os animais. Muito. Se preciso for, como eu já fiquei várias vezes, eu viro 3 noites acordado do lado do meu bichinho se ele estiver doente. E eu já fiquei. Mas Jesus, amado, amadinho, tem um propósito na sua vida e pessoas que só você alcançaria estão esperando que você acorde. A gente precisa despertar para essa agenda maligna que é o descaso que está acontecendo no meio do mundo, as pessoas simplesmente fazendo que nem planilha do Excel. Porque o Excel, quando acaba a letra Z, ele começa A, B, A, C, A, D. E assim ele vai indo até a letra Z. Não tem mais nada além de... Não tem mais nada assim para criar, sabe? E aí as pessoas vão entrando na vida umas das outras, deixando lacunas, feridas, mágoas. Eu quero te dizer que Deus, ele é muito maior do que isso. Que você perdoar alguém não quer dizer que você está deixando a pessoa livre. Na verdade, você está se libertando desse peso, dessa mágoa que está te fazendo mal. Gente, a falta de perdão é um veneno que você bebe querendo que o outro morra. Nossa, Nária, que frase, que clichê. Mas ela faz total sentido. Quando você não libera perdão na vida de alguém, aquela pessoa parece um despertador na sua vida. Vez por outra ela vem, parece um alerta, né? Depois que você libera perdão, ela passa a ser uma pessoa como qualquer outra. Naquela pessoa já não dói mais nas tuas lembranças. O que ela faz ou deixa de fazer já não é tão importante como era antes. Viver uma vida sem plano B é viver uma vida que vale a pena. Pelo que vale a pena lutar. Pelo que vale a pena viver. É ter sentido na vida. Jesus é o sentido da vida. Hoje a gente quer simplesmente excluir. Olha, eu não concordo com o seu modo de viver, então por isso eu vou excluir você da minha vida. Eu já vi gente dizer assim: shampoo neutro é para criança. Aqui é fora isso, fora aquilo outro. Quando você diz fora aí, aquilo outro, você está excluindo pessoas da sua vida. E pessoas são mais importantes do que ideologias, do que guerras, do que lutas. Pessoas são mais importantes do que isso. Então, viver uma vida sem plano B é viver uma vida que, apesar das diferenças, a gente dá um jeito de conseguir dar certo. Apesar das diferenças, apesar de a gente não concordar, porque acontece demais dentro dos casamentos. Apesar de você ser direita, ser esquerda, ou você, sei lá, vive aí num julgo desigual. Se você conhecesse a palavra de Deus, você ia saber que julgo desigual não é da vontade de Deus. Mas casou, já tá casado, não vai divorciar, não. Vai aprender a lidar com a diferença. Ai, mas é porque agora eu vi que a palavra de Deus agora eu vi que é pecado. Que o Senhor não quer que o povo case com que não é do povo. Mas casou, amiga. Já casou, amigo. Vai fazer o quê? Vai divorciar? Vai aprender a lidar com as diferenças. E não adianta ficar mandando o outro mudar, porque isso não vai acontecer. Ninguém muda ninguém. Só nós podemos mudar nós mesmos. Se você quer que alguém mude, comece por você. É a sua atitude que vai mudar o outro. Mas tem que começar por você. O caminho é pra dentro. Tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever nesse canal, tá bom? E se você tiver aí alguma opinião interessante, pode mandar aí que a gente escuta, tá bom? Coloca aí nos comentários. Cheiro!